Se realmente as pessoas religiosas que acreditam em um Deus, as pessoas realmente elas falam com algum Deus, realmente, elas falam com algum Deus, elas conversam com Deus, né? Elas conversam com Deus. Se essas pessoas conversam com Deus, eu já fui muito religiosa e eu falava com Deus, conversava com Deus, né? Só que eu nunca, vou dizer pra vocês, eu nunca escutei a voz de Deus. Assim, eu não sei, na verdade, nem qual voz, qual tom de voz, certo? Voz dele eu sei. Eu nunca escutei, nunca conversei com Deus, na verdade. Eu falava só por falar, porque eu via muitas pessoas falando e orando, mas eu nunca conversei com Deus, assim, ao ponto de eu pegar, conversar com meu marido, né? Ou com alguém que eu conheço, qualquer pessoa. Conversar assim, você falar e a pessoa responder. Eu nunca conversei com Deus, né? Eu nunca conversei com Deus. E acredito que ninguém consegue conversar com Deus e nem isso é uma mentira. É uma mentira. Você que diz que conversa com alguma divindade, com algum Deus, então você tem intimidade com Deus, ou você fala com Deus, você conversa com Deus, Deus fala com você, ou Deus fala, revela alguma coisa para você. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus conversa com você. Porque você pode acreditar, isso é a sua fé, mas se realmente essas pessoas conversassem com alguma divindade poderosa, se essas pessoas realmente conversassem, falassem com algum Deus poderoso, com alguma divindade poderosa da Bíblia, qualquer outra divindade, elas iriam ter um contato, uma conversa, e Deus, essas pessoas teriam o poder, essas pessoas que conversam com Deus, teriam o poder de saber pedir para Deus mostrar quais são os endereços das pessoas, das crianças que estão desaparecidas, né? Mostrar o endereço, porque se você conversa, então você com certeza deve saber alguma coisa, né? De alguma notícia, você deve pedir alguma coisa, você tem alguma necessidade, você vai lá e pede, né? Então, porque essas pessoas realmente falassem, conversassem com Deus, essas pessoas não iam ficar correndo para o hospital e nem muito menos para a medicina. Essas pessoas simplesmente elas iriam conversar com Deus, como ela diz que conversa, pedir para Ele provar, para mostrar para Ele se ele realmente está bom de saúde, se o câncer desapareceu, se a doença desapareceu. Ela não ia precisar de medicina de outras pessoas, ela simplesmente ia pedir para Deus e falar para ela, ó, você se curou, você não está com essa doença, né? O seu filho, eu vou salvar ele desse problema de saúde. Eu vou dizer para você os endereços das pessoas que estão desaparecidas, do seu parente, alguém que você conhece. Eu vou dizer aqui o endereço para te ajudar. Mas se as pessoas que falam que conversa com Deus, fala com algum Deus poderoso, ele diz somente o que convém a ele. Não dá para acreditar, é coisa mental da cabeça deles. Porque se eles realmente conversassem com algum Deus, com alguma divindade, eles teriam que ter muitas coisas deveriam que se desenvolver, né? A medicina tem que melhorar, tem que trazer mais soluções, a ciência tem que mais desenvolver, né? E assim, essas pessoas, elas iam prever tudo, né? Saber de tudo. Realmente ia acontecer. Mas essas pessoas dizem que conversa com Deus, com a divindade, com um ser superior, com um Deus poderoso, com alguma coisa. Mas elas correm para a medicina. Elas, quando tem alguma dor, elas vão para a medicina comprar remédio. Elas não conversam, elas não pedem para Deus curar elas, né? Aí a oração não funciona. Aí
né? E Deus não pede, não atende a oração dela. Aí tem que ir pra medicina para poder, né, curar, resolver o problema dela, né? Então, fica passando por advogado, essas coisas, né? Se a pessoa tem uma intimidade com algum Deus, uma conversa com algum Deus, ela não precisaria de ser humano nenhum para poder falar nada para ela. Vai acontecer aí, o avião caiu, né? 62 pessoas. Se essas pessoas que acreditam em Deus, essas pessoas já iriam saber, né, que o avião ia cair, né? Então, se tivesse uma intimidade com Deus, Deus ia avisar para ela antes de aquele avião cair, não vai nesse avião porque vai cair, né? Aí essas pessoas realmente elas conversavam com Deus, pedem a Deus proteção, essas coisas. Mas eu não acredito que essas pessoas religiosas que acreditam em alguma divindade, algum Deus, né, converse com ele, entendeu? Se você realmente conversa com Deus, então me manda aí o endereço, por favor, aí nos comentários, dos endereços das pessoas que estão desaparecidas nesse exato momento. Isso. E se realmente as pessoas religiosas que acreditam em Deus, elas realmente tivessem uma intimidade com alguma divindade poderosa, superior, que tivesse superpoderes e que conversasse com essa pessoa, com essa pessoa que acredita nessa divindade, elas não iriam existir mais polícia, não iria existir medicina mais, entendeu? Porque assim não ia precisar da tecnologia humana, medicina, não ia passar pelo médico para poder fazer um raio-x, para poder fazer alguma coisa, para bater alguma ultra, para fazer alguma coisa, para você poder saber se você tem ou se você não tem. Se você tem intimidade com Deus, você tem que pedir para Deus mandar para você. Você conversa com Deus, ele não te atende, ele não te responde. Né, como eu converso com qualquer outra pessoa, eu digo oi e a pessoa diz oi também. Então, se você tem alguma dúvida de alguma coisa, você tem que correr para o seu Deus, a sua divindade. Você não pode correr para a medicina, para a mão de homens, né? Aí, depois aí não dá para acreditar que vocês conversam com algum Deus, né? Porque vocês o tempo todo, vocês iam saber de tudo, né? Alguém da sua família que aconteceria alguma coisa, você iria saber. Aí muitas coisas acontecem e você diz, não, você não sabia que ia acontecer isso. Mas você não tem intimidade com Deus, você deveria saber já antes, né? Avisar, ajudar essas pessoas, né? Mas uns aí, né, inventa que tem intimidade com Deus, tem que falar com Deus, conversa com Deus, né? E às vezes fica inventando mentiras aí para as pessoas acreditarem, as pessoas acreditam, né? E nada se cumpre. E ele diz que Deus falou para ele, Deus mostrou para ele, conversou com ele, falou tudo. Aí quando chega o dia, a data, não acontece nada que a pessoa falou. Então eu não posso acreditar que uma pessoa acredita em conversa com Deus, entendeu? Não dá para acreditar, né? Porque essas mesmas pessoas, elas dizem que são religiosas, que são evangélicas, que acreditam em uma divindade, que acreditam em um Deus. São essas mesmas pessoas que estão aí abusando de crianças, né? Abusando de crianças dentro da igreja, né? São essas mesmas pessoas que ficam mentindo, enganando as pessoas, né? Fica perseguindo com preconceito, né? Não dá para acreditar que essas pessoas tenham ali uma intimidade, conversando com uma divindade. São as pessoas gananciosas que pensam mais em coisas materiais, em dinheiro. Não tem como acreditar que elas estejam conversando com algum Deus, né? Porque elas não atendem nada do que elas pedem, que as outras pessoas pedem. As pessoas deveriam estar ajudando as pessoas, né? Ela tem intimidade com algum Deus, então eu vou te ajudar. Seu filho está desaparecido, então eu vou pedir para Deus o endereço, que Deus sabe onde ele está, e eu vou contar aqui para mostrar para vocês aonde para te ajudar.
Não, fica, as pessoas ficam desaparecidas, as crianças ficam desaparecidas, ninguém sabe o porquê, ninguém descobre, ninguém, religião nenhuma, divindade nenhuma, conversa, revela nada para ninguém, para o pastor, para ninguém. E a criança continua desaparecida, né? A solução dessas pessoas que acreditam nessa divindade, conversam e têm intimidade com essa divindade, ela não traz uma solução para poder essas pessoas terem uma cura de alguma doença, de alguma coisa, e fica dependendo da medicina, né? E não ajuda a medicina, né? Se fosse realmente as pessoas tivessem intimidade com algum Deus, com a divindade, elas teriam a evolução científica, ela está sendo evoluída com vários estudos, as coisas iam ser mais rápidas, né? Ia ser mais rápidas. A medicina, as coisas iam desenvolver, ia trazer mais soluções. Hoje em dia tem a medicina, ela sabe o que ela sabe hoje por conta de vários estudos. E ainda está estudando mais ainda para ter mais solução. Mas se as pessoas que acreditam em uma divindade, conversam com Deus, têm uma intimidade, deveria trazer mais evolução, mais conhecimento, mais solução, mais pesquisa, mais soluções para ajudar. Não. Aí o humano se mata para poder estudar, se mata para poder criar tecnologias para poder descobrir várias outras coisas, para estudar. Aí depois diz que foi Deus que deu a inteligência. E essas pessoas que têm conversa, têm intimidade com Deus, porque elas não têm uma inteligência de... Elas deveriam conversar pedir a essa divindade, né, que conversa com ela, que conversa todos os dias com ela, para mostrar a solução e ajudar as pessoas, entendeu? E assim a mulher seria mais fácil, né? Aí assim, essas pessoas não precisariam uma das outras para poder sobreviver, para ter uma vida melhor, né? Então, não é assim, né? Então, se você conversa com Deus, então me prove se você conversa com Deus, me mostre aí o endereço das pessoas desaparecidas, que você conversa com ele, só você que tem esse super poder de conversar com ele, você diz que conversa com ele, então me prova aí o endereço das pessoas desaparecidas nesse exato momento. Eu não converso com Deus, eu já tentei falar com ele nunca me respondeu nada, nunca falou nada, enfim, eu não sei nem, eu tinha esquizofrenia, né? Esquizofrenia é uma doença psicológica, que você acha que está falando com alguma coisa, mas você não está falando, é coisa da sua cabeça. Essa doença, ela existe, é uma doença psicológica. E para mim, essas pessoas que falam que tá falando com alguma divindade, com algum Deus, essas pessoas elas estão sofrendo de um problema psicológico de esquizofrenia. É uma doença esquizofrenia. Esquizofrenia. E você precisa pesquisar mais sobre essa doença psicológica, né? Que você diz que escuta vozes, que você fala com alguma divindade, que você conversa. Então, eu não acredito. Mas se você acredita, isso é um problema seu, entendeu? Continue acreditando. E é isso, gente. Deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários, tá certo? E até o próximo vídeo.